Gente, minha infância foi tão boa, bodoque, peão, lagoa, fui crescendo por ali. Colhi a fruta subido no pé de amora, mangaba e gabiroba, que fartura de piqui. A culinária é de dar água na boca, cheiro do fogão caipira e vontade de provar. Tem chica doida, galinha com guariroba, licor de jabuticaba, ambrosia, manjar. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro e agora tô voltando pra Goiás. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Goiás, Minha Paixão. Mais uma vez nesse cenário lindo. Estão chegando ali duas capivaras. Olha como a natureza é maravilhosa. Vamos andando para cá para dar oportunidade delas irem comer. Ali tem um coxo com milho, onde elas se alimentam. Me parece, não entendo bem, mas me parece que é um casal. Olha que coisa linda. São os maiores roedores do mundo. São as capivaras. Olha como é bonito. Tudo isso a gente tem aqui no nosso estado de Goiás. Por isso que Goiás é maravilhoso, né? Olha que linda. Parece que uma está com o focinho machucado em cima. É isso aí. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos conhecer alguns locais em Goiás que eu tenho certeza absoluta que você, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas nem ouviram falar as riquezas que nós temos aqui no nosso estado de Goiás. Quero agradecer o trabalho fantástico feito pelo Brasil em Dados YT. É um canal do YouTube que você pode acessar e você vai encontrar lá muitas reportagens. A direção e coordenação, vamos deixar aquela senhora passar, a direção e coordenação é da Neuriane Costa, a abertura é do Júlio Quinan, cineasta goiano maravilhoso. Um grande abraço, Júlio, está sempre acompanhando a gente. E a música é do Kaique Borges. Vamos então ver as coisas maravilhosas que o estado de Goiás tem? Pode rodar. Provavelmente imagina o cerrado plano se estendendo até o horizonte, mas sob essa aparente tranquilidade, existe um mundo subterrâneo violento e caótico. A Gruta da Terra Ronca não é apenas uma caverna, é um sistema de abismos que literalmente devora rios da superfície e os faz desaparecer completamente no subsolo. O Rio da Lapa entra nessa gruta através de um buraco de 50 metros de diâmetro e simplesmente some por vários quilômetros antes de ressurgir do outro lado da montanha. Durante a estação das chuvas, a gruta fica completamente inundada e o rugido da água ecoando pelas galerias subterrâneas pode ser ouvido a quilômetros de distância, daí o nome Terra Ronca. É tanta água sendo engolida que se você jogasse um prédio de 10 andares no sumidouro, ele seria arrastado para o abismo sem deixar rastro. O sistema tem mais de 20 quilômetros de galerias mapeadas e espeleólogos acreditam que existam centenas de quilômetros ainda não descobertos. 34. O Mar de Pedra de 40 quilômetros. A Chapada dos Veadeiros não é apenas uma atração turística bonita, é uma formação geológica que deveria ser considerada uma das maravilhas naturais do Brasil. Este planalto é composto principalmente de quartzito, uma rocha metamórfica formada há mais de 1 bilhão e 800 milhões de anos, quando o território que hoje é Goiás estava sendo comprimido por forças tectônicas inimagináveis. O quartzo concentrado nessas rochas é tão puro que em alguns pontos você pode ver cristais transparentes enormes brotando diretamente das formações. A extensão dessa formação quartzítica alcança mais de 40 quilômetros, criando um mar ondulante de pedra que reflete a luz solar como milhões de diamantes.
Alguns geólogos acreditam que a concentração de quartzo é tão alta que cria anomalias magnéticas detectáveis por satélite. Não é à toa que místicos do mundo inteiro são atraídos para a região, afirmando sentir energias inexplicáveis. Embora a ciência explique isso simplesmente pela composição mineral única das rochas. Inscreva-se agora, antes que esses segredos continuem escondidos de você. Gente, do nada, hoje eu encontrei um deputado aqui no meio da cidade. Não foi na TV. Não foi em campanha. Foi na nossa rua. Foi na nossa frente. É isso que quase ninguém mostra. O deputado, a deputada, indo aonde o povo tá. Ouvindo, explicando e resolvendo. Eu votei, mas não esperava ver. E vi aqui na minha cidade. Goiás é grande. São 246 municípios, mais de 300 distritos, bairros e estradas. E nos últimos anos, os deputados e deputadas estaduais foram aonde o goiano está, aonde a vida acontece, aonde o problema pede solução. E quando escutar vira decisão, ela vira investimento, vira obra, vira estrutura, vira futuro. Mais de R$1 bilhão em emendas aplicadas nos municípios, do pequeno ao grande, do campo à cidade. Antes, a gente ia até eles. Agora, eles vêm até a gente. Deputados e deputadas estaduais, perto de você, para Goiás ir mais longe. Goiás, minha paixão. Deveria ser a paixão de todos que moram aqui, né? Mas nem todos que moram nesse paraíso valorizam o que nós temos de riqueza aqui no nosso estado de Goiás. Aqui é uma terra em que tudo que se planta, dá. Você pode conviver com os animais, você pode desfrutar da natureza. Nós temos frutas, diversas frutas, durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Aqui no estado de Goiás são colhidas frutas diversas, as mais diversas possíveis. Aqui nós temos chuva e sol ao mesmo tempo. Então eu não vou passar vergonha nunca de dizer que nós já moramos no paraíso. Aqui é um paraíso sem dúvida nenhuma. E no estado de Goiás tem pontos turísticos jamais visitados por goianos. Pessoas que preferem sair aqui de Goiás e irem para o exterior, sendo que aqui nós temos belezas maravilhosas. Tem um canal no YouTube que é Brasil em Dados YT. Tem reportagens maravilhosas lá. E eles fizeram uma reportagem sensacional destes pontos que não foram visitados ainda, né? A bestinha dela está branquinha. Que não foram visitados ainda. E nós queremos mostrar para vocês a maravilha que é morar em Goiás. Vamos lá. Ninguém vê. Enquanto todo mundo se preocupa com os rios que correm na superfície, Goiás está literalmente flutuando sobre um oceano subterrâneo colossal. O aquífero Guarani se estende sobre o estado com uma reserva de água doce estimada em cerca de 37 mil quilômetros cúbicos. Para colocar isso em perspectiva, essa quantidade de água poderia abastecer toda a população brasileira por mais de 3.000 anos, sem uma única gota de chuva adicional. A água está armazenada em rochas porosas do período Triássico, a centenas de metros de profundidade, filtrada naturalmente através de camadas de arenito que funcionam como um sistema de purificação gigantesco. Em alguns pontos, a água está sob tanta pressão que, quando perfurada, jorra naturalmente para a superfície, criando fontes artesianas. O mais impressionante é que essa água tem entre 20 mil e 50 mil anos de idade. Ou seja, cada gota que bebemos desse aquífero se infiltrou no solo quando mamutes ainda caminhavam pela terra. 32. A cachoeira que brilha no escuro. Nas profundezas da Gruta de São Bernardo existe um fenômeno que parece saído de um filme de fantasia. Uma cachoeira subterrânea de 12 metros cai em completa escuridão absoluta, mas suas águas literalmente brilham com uma luz azul esverdeada fantasmagórica. Esse brilho não é mágica, é bioluminescência produzida por colônias de larvas de insetos que vivem nas paredes úmidas da caverna. Essas larvas produzem luz através de reações químicas em seus corpos para atrair presas no escuro total. O resultado é que a cachoeira parece estar caindo através de um céu estrelado subterrâneo, com milhares de pontos luminosos refletindo na água em movimento. Espeleólogos que visitam essa caverna descrevem a experiência
como entrar em outro planeta, onde a escuridão absoluta é quebrada apenas por esse brilho sobrenatural. A temperatura constante de 18 graus Celsius e a umidade de 100% criam condições perfeitas para essas criaturas luminosas prosperarem há milênios. O Canyon escondido do Cerrado. Enquanto todo mundo viaja para o sul para ver os canyons famosos, Goiás esconde uma joia geológica brutalmente subestimada. O Canyon do Rio dos Couros tem paredes que alcançam até 150 metros de altura, esculpidas ao longo de milhões de anos pela erosão persistente do rio. O que torna esse canyon especialmente fascinante é que ele corta através de camadas perfeitamente preservadas de rochas sedimentares que registram 400 milhões de anos de história geológica. Você pode literalmente ler a história da Terra nas paredes do canyon, com cada camada representando um período diferente quando o ambiente era radicalmente diferente do atual. Durante a época das chuvas, o rio se transforma em uma torrente violenta que continua o trabalho de aprofundar o cânion milímetro por milímetro a cada ano. Nas paredes rochosas, existem mais de 50 cachoeiras menores que despencam das bordas do cânion, criando cortinas de água que se transformam em névoa antes de alcançar o fundo. 30. O lago que não deveria existir. A Lagoa Feia é um corpo d'água que desafia toda a lógica hidrológica normal. Localizada no topo de um planalto onde, teoricamente, toda a água deveria escorrer para os vales, essa lagoa persiste há milhares de anos sem nunca secar completamente. O segredo está em uma camada de argila impermeável logo abaixo da superfície que funciona como uma bacia natural, se impedindo a água de se infiltrar. A lagoa é alimentada por nascentes subterrâneas que brotam do fundo e por chuvas sazonais, criando um equilíbrio perfeito entre entrada e evaporação. O mais surpreendente é que análises químicas da água revelam que ela contém minerais que só poderiam vir de rochas a centenas de metros de profundidade, provando que existe um sistema de circulação de água muito mais complexo, acontecendo invisível sob a superfície. Pescadores locais contam histórias de peixes sendo puxados para baixo por correntes misteriosas no centro da lagoa, onde dizem existir um buraco sem fundo conectado às profundezas da terra. Madureira Restaurante, a melhor comida caseira de Goiás. Fica na GO 040, setor Garavela, Aparecida de Goiânia. O telefone é 6235886281. Carnes selecionadas e o melhor churrasco de Goiânia. Castros Restaurante, aguardando a sua visita. Venha conhecer a gente. No trânsito, alguns barulhos ultrapassam todos os limites. Um escapamento adulterado ou um paredão de som. Atravessam todo um quarteirão, passam por paredes, janelas, invadem casas ou leito de hospitais onde alguém luta para sobreviver. Quando o barulho passa do limite, ele não fica só lá fora. Não ultrapasse o limite do respeito. Detran e Governo de Goiás. Goiás, minha paixão. Um programa criado para mostrar o nosso estado de Goiás, as coisas que temos aqui em Goiás, e para valorizar canais da internet que fazem reportagem aqui. Hoje nós estamos valorizando um canal chamado Brasil em Dados YT. Você pode fazer a visita sua lá, fazer a sua inscrição, compartilhar os vídeos e deixar também o seu joinha. Vai ser muito importante para que eles continuem fazendo as reportagens. As capivaras estão, nós mostramos no início do programa, elas estão neste momento se alimentando de milho. Milho que nós colocamos. Me parece que nesse local aqui tem 4 capivaras, né? Ali tem 2. Aqui tem um lago maravilhoso que os gansos e os patos ficam nadando de um lado para o outro. E esse cenário lindo que Deus nos ofertou gratuitamente. É isso aí, vamos ver mais pontos turísticos de Goiás? Locais inimagináveis. Pode rodar. Cidade construída sobre cavernas. Anápolis é conhecida como polo industrial,
mas poucos sabem que a cidade inteira está literalmente construída sobre um labirinto de cavernas calcárias. Já houve casos documentados de ruas que simplesmente afundaram quando cavernas subterrâneas colapsaram sob o peso dos edifícios. O solo calcário é poroso e facilmente dissolvido pela água ácida da chuva, criando constantemente novas cavidades subterrâneas. Engenheiros precisam fazer estudos geotécnicos extremamente detalhados antes de qualquer construção para garantir que não há vazios perigosos no subsolo. Alguns prédios mais antigos no centro da cidade têm rachaduras que aparecem e desaparecem conforme o lençol freático sobe e desce, fazendo a rocha calcária se expandir e contrair. É como viver em cima de um queijo suíço geológico que está constantemente sendo mastigado por baixo pela ação química da água. 28. O Vale dos Cristais Gigantes. Na região de Cristalina não é só o nome que faz referência aos minerais. Essa área possui uma das maiores concentrações de cristais de quartzo do planeta inteiro. Alguns cristais encontrados ali têm mais de 2 metros de comprimento e pesam centenas de quilos, crescidos ao longo de milhões de anos em bolsões de rocha, onde a água rica em sílica foi depositando camada após camada de quartzo puro. Durante décadas, mineradores extraíram toneladas desses cristais que foram vendidos para colecionadores do mundo todo. O solo é tão rico em quartzo que brilha ao sol como se estivesse coberto de neve de vidro. Místicos e comerciantes de pedras preciosas vêm do mundo inteiro para Cristalina, criando uma economia inteira baseada em minerais que levaram mais tempo para se formar do que a existência de toda a civilização humana. 27 que alimenta 3 oceanos. Existe um ponto específico nas Chapadas de Goiás que funciona como divisor de águas triplo. Uma única gota de chuva que cai ali pode ter 3 destinos completamente diferentes dependendo de onde exatamente toca o solo. Pode fluir para a bacia amazônica e eventualmente alcançar o Oceano Atlântico no norte, pode ir para a bacia do Paraná e chegar ao Oceano Atlântico no sul através do Rio da Prata, ou pode seguir para a bacia do Tocantins-Araguaia e desaguar no Atlântico na costa norte. Essa tríplice divisão de águas é extremamente rara no planeta e cria um ponto onde o destino hidrológico é determinado por centímetros. É o tipo de lugar onde você pode estar com um pé em cada bacia hidrográfica simultaneamente, controlando literalmente para onde a água vai fluir pelos próximos milhares de quilômetros, apenas escolhendo onde pisar. A 26. A montanha que se move. No Parque Estadual da Serra Dourada, existem formações rochosas que literalmente se deslocam alguns centímetros por ano devido a processos geológicos ativos. Essas rochas estão sobre camadas de argila que se expandem e contraem com as chuvas e secas, fazendo blocos enormes de pedra deslizarem lentamente em costa abaixo. Geólogos marcaram algumas rochas com GPS de alta precisão e confirmaram movimentos de até 15 centímetros por ano em certas formações. É um processo tão lento que é invisível ao olho humano, mas ao longo de décadas as rochas percorrem distâncias significativas. Eventualmente, algumas dessas formações chegam a encostas íngremes e desmoronam espetacularmente, criando avalanches de rochas que redesenham a geografia do vale em questão de segundos. É a prova de que as montanhas não são tão permanentes quanto parecem. 25. O parque que foi fundo de oceano. Toda a região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros já foi coberta por um oceano há mais de 600 milhões de anos. As rochas sedimentares preservam evidências claras de ambiente marinho, incluindo marcas de ondas fossilizadas na pedra e até estruturas que parecem ser estromatólitos, formações criadas por colônias de cianobactérias que eram as formas de vida dominantes nos oceanos primitivos. Caminhar pelas trilhas da Chapada é literalmente andar sobre o que já foi o fundo do mar, pisando em areias antigas que foram comprimidas em pedra sólida pela pressão de bilhões de toneladas de água e sedimentos. Algumas formações rochosas mostram dobras e contorções que só poderiam ter sido criadas quando a rocha ainda estava macia como argila molhada, sendo moldada por forças tectônicas inimagináveis. É como folhear um livro de pedra que conta a história de quando Goiás estava submerso em águas tropicais, cheias de vida microscópica. Olá, meus amigos do Brasil, eu te falo o deputado federal, professor Alcides. Estou aqui em Formosa, recebendo o apoio de mais de 200 veteranos para a nossa campanha, todos eles capitaneados pelo sargento Clésio. Prestamos homenagem na última quinta-feira para os veteranos em Brasília e hoje estamos aqui, recebendo o apoio pessoalmente dos veteranos da cidade de Formosa. Tivemos também mais cedo aqui em Formosa, na festa do Divino Espírito Santo.
acompanhando os cavaleiros, a procissão. E agora à tarde nós estamos aqui nesse almoço fantástico, maravilhoso. E daqui vamos voltar para a nossa querida cidade de Aparecida, onde à noite vamos fazer o encontro com os pastores, às 9 da noite. Venha conosco! Goiás, minha paixão. Tem um helicóptero ali. Vamos ver. É a nossa Polícia Militar nos ares. Nós estamos no estado mais seguro do Brasil. E aí nós temos a segurança de gravar em locais abertos, sem ter medo de assalto, sem ter medo de ladrão vir pegar o nosso celular, porque Goiás é o estado mais seguro do Brasil, tanto em terra quanto no ar. Vocês viram aí o helicóptero, é a terceira vez que ele está passando, só no momento que nós estamos aqui gravando. Vamos continuar vendo mais vídeos feitos pelo canal do YouTube Brasil em Dados YT. Eu quero convidar você para compartilhar e fazer a sua inscrição também neste canal, mostrando lugares maravilhosos, cinematográficos do estado de Goiás. Pode rodar. A Gruta dos 4 Andares. A Caverna de Angicos é uma maravilha arquitetônica natural com 4 níveis distintos de galerias empilhadas verticalmente. Cada nível foi formado em um período diferente, quando o rio subterrâneo fluía em altitudes diferentes, escavando novos túneis conforme o terreno externo se elevava ou o nível freático baixava. O nível mais alto está completamente seco e coberto por formações de estalactites e estalagmites que levaram milhões de anos para crescer. O segundo nível tem pequenos lagos permanentes de água cristalina. O terceiro nível é ocasionalmente inundado durante chuvas fortes. O nível mais baixo é onde o rio subterrâneo atual flui com força, inacessível para exploradores sem equipamento de mergulho especializado. É possível descer pelos diferentes andares e literalmente viajar através de eras geológicas, vendo como a caverna evoluiu ao longo de milhões de anos. Não deixe esses segredos desaparecerem sem você conhecer. Inscreva-se agora. 23. O solo que vale mais que ouro. A região de Catalão possui depósitos de fosfato e nióbio tão ricos que o solo literalmente vale mais por quilo que muitos metais preciosos. O nióbio é um elemento raro usado em ligas de aço de alta resistência para a aviação e tecnologia espacial. E o Brasil controla mais de 90% das reservas mundiais conhecidas, com grande parte delas em Goiás. Esses depósitos foram formados há cerca de 80 milhões de anos por atividade vulcânica que trouxe materiais raros do manto terrestre para a superfície. A concentração de minerais valiosos é tão alta que empresas de mineração gastam bilhões extraindo literalmente o chão debaixo dos pés dos goianos. Cada hectare de terra nessa região contém milhões de reais em minerais enterrados, tornando-o um dos solos mais valiosos economicamente do planeta. 20. O labirinto de cavernas interconectadas. O Parque Estadual de Terra Ronca contém o maior conjunto de cavernas de quartzito do mundo, com mais de 200 grutas catalogadas e provavelmente centenas ainda não descobertas. Muitas dessas cavernas estão conectadas por galerias subterrâneas que formam um labirinto tridimensional de complexidade absurda. Espeleólogos já se perderam por dias nesse sistema antes de encontrar saída, mesmo usando equipamento moderno de mapeamento. Algumas galerias têm mais de 100 metros de altura, criando salões catedrais onde você poderia construir edifícios inteiros. Outras são tão estreitas que você precisa rastejar de barriga por dezenas de metros, sempre com o risco de ficar preso se calcular mal o espaço disponível. O sistema todo se estende por mais de 40 quilômetros de comprimento total de galerias mapeadas, mas estimativas sugerem que pode haver até 200 quilômetros de cavernas ainda não exploradas. 21. A cachoeira que some e volta. E a Cachoeira Almécegas, na Chapada dos Veadeiros, tem um comportamento bizarro durante o ano. Na estação seca, ela praticamente desaparece, tornando-se apenas um filete de água que mal molha as pedras. Mas quando as chuvas chegam, ela se transforma em uma cortina violenta de água que despenca de 45 metros de altura, com uma força que pode ser sentida a 50 metros de distância através das vibrações no chão. Essa transformação dramática acontece porque a cachoeira é alimentada por um sistema de nascentes que dependem do lençol freático. Quando chove, o lençol sobe rapidamente e as nascentes jorram.
Quando para de chover, o lençol baixa e as nascentes secam. É como ter uma torneira gigante que a natureza abre e fecha conforme a estação, provando Gente, que do nada, hoje eu encontrei um deputado aqui no meio da cidade. É isso que quase ninguém mostra. O deputado, a deputada, indo aonde o povo tá. Nos últimos anos, os deputados e deputadas estaduais foram até os goianos para conversar e ouvir. Isso se converteu em serviços, em obras, em futuro, além de mais de R$1 bilhão em emendas aplicadas nos municípios. Deputados e deputadas estaduais, perto de você, para Goiás ir mais longe. Goiás, minha paixão, é o nosso programa. Olha o canto dos pássaros onde nós estamos aqui. Nós estamos cercados pela natureza e ouvindo aqui os pássaros cantando e os animais tranquilamente, em paz, sem nenhum predador, sem ameaça do ser humano, né? O ser humano é o pior dos animais. E o Goiás, minha paixão, hoje está mostrando locais cinematográficos inimagináveis, locais que pouquíssimas pessoas estiveram, e nós queremos convidar você. Aqui no estado de Goiás tem lugares maravilhosos para você visitar com a sua família. Esquece um pouquinho o exterior, esquece um pouco o nordeste do Brasil, o sul do Brasil, e faça uma viagem aqui no nosso estado de Goiás. Você vai gostar muito. Brasil em Dados YT, é o canal do YouTube que nós estamos aplaudindo e agradecendo por ter dado um espaço mostrando esses locais em Goiás. Vamos ver mais? Pode rodar. O rio que flui em duas direções. O Rio Maranhão tem um comportamento hidrológico peculiar em certos trechos. Durante a estação seca, ele flui normalmente em direção ao norte. Mas, quando as chuvas chegam e enchem seus afluentes, alguns trechos do rio podem temporariamente inverter a direção de fluxo devido ao acúmulo de água vindo de tributários específicos. Essa inversão temporária cria zonas de águas paradas onde o rio não sabe para qual direção fluir, formando lagos temporários que desaparecem quando o fluxo se normaliza. Peixes ficam confusos e podem ser vistos nadando em círculos, tentando entender para onde a corrente está indo. É um exemplo raro de como a topografia plana do cerrado pode criar ambiguidades hidrológicas, onde nem mesmo a gravidade consegue decidir o caminho mais fácil para a água seguir. 15. A montanha magnética. A Serra de Caldas Novas contém concentrações tão altas de magnetita que bússolas ficam completamente desorientadas quando passam pela região. Existem pontos onde a bússola aponta diretamente para o chão em vez do norte magnético. Essa concentração de ferro está relacionada a processos magmáticos que aconteceram há mais de 2 bilhões de anos, quando o planeta estava passando por mudanças fundamentais em sua composição química. A magnetita está distribuída em veios que cortam a rocha como raios congelados de metal puro. E equipamentos eletrônicos sensíveis podem apresentar mau funcionamento quando passam muito perto dessas formações. É impressionante pensar que você está caminhando sobre uma riqueza mineral tão concentrada que consegue distorcer o campo magnético local de forma detectável. As águas termais mais quentes do mundo. Caldas Novas possui a maior concentração de águas termais do planeta, com temperaturas que alcançam até 57 graus Celsius brotando diretamente do solo. Essa água é aquecida por processos geotérmicos profundos, circulando através de rochas fraturadas a mais de 1.000 metros de profundidade, onde a temperatura da Terra é naturalmente mais alta. Quando perfuram poços muito profundos, a água que sobe está tão quente que precisa ser misturada com água fria antes de ser liberada nas piscinas. Senão causaria queimaduras graves. O volume de água termal que brota em Caldas Novas é tão grande que poderia encher uma piscina olímpica a cada 20 minutos, operando continuamente. É como ter um aquecedor planetário gigante funcionando permanentemente sob a cidade, transformando-a em um spa natural. 13. A Gruta que Sopra Vento. A Caverna do Diabo possui um sistema de ventilação natural tão eficiente que cria correntes de ar constantes que sopram para dentro e para fora dependendo da hora do dia e da estação. Isso acontece porque diferenças de temperatura e pressão entre o ar externo e o ar da caverna criam um efeito de respiração. No verão, o ar frio e denso da caverna é empurrado para fora pela entrada de ar quente. No inverno, o processo se inverte.
É possível sentir o vento fluindo pelas aberturas da gruta mesmo em dias sem brisa externa, criando um assobio fantasmagórico que assustou gerações de habitantes locais. Medições mostram que a caverna movimenta centenas de metros cúbicos de ar por hora, funcionando como um pulmão gigante de pedra que respira desde antes dos humanos existirem. 12. O Jardim de Pedra do Parque das Emas. O Parque Nacional das Emas é famoso por sua fauna, mas esconde formações rochosas bizarras que parecem ter sido esculpidas por artistas surrealistas. São cupinzeiros fossilizados que foram transformados em pedra ao longo de milhões de anos. Esses cupinzeiros antigos têm até 5 metros de altura e são... De mais uma edição do programa Goiás, Minha Paixão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Nós estamos encerrando aqui mais esse programa com a abertura e encerramento do Júlio Quinão, cineasta maravilhoso que é goiano, é todo nosso, a música do Kaique Borges, a direção e coordenação da Neuriane Costa. Muito obrigado mais uma vez ao canal do YouTube Brasil em Dados YT. Vai lá, visite, faça sua inscrição e compartilhe os vídeos deste canal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Centro-Oeste, minha infância foi tão boa. Bodoque, peão, lagoa, fui crescendo por ali. Colhia fruta subido no pé de amora, mangaba e gabiroba, que fartura de piqui. A culinária é de dar água na boca, cheiro do fogão caipira e vontade de provar. Tem chica doida, galinha com guariroba, licor de jabuticaba, ambrosia, manjar. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro e agora tô voltando pra Goiás.